Mais um Cafeína chegando e hoje é dia de falar deles, dos fundos imobiliários que voltaram a brilhar na Bolsa. A melhora do cenário econômico, da inflação e a expectativa na queda das taxas de juros vem dando um empurrão no IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. E diante disso, quais FIIs são a aposta de analistas diante da tão aguardada queda na Selic? Fica com a gente até o final para saber quais são. Olá pessoal, Sammy Boy, Cafeína no ar. Vamos lá. Desde meados de maio, o IFIX ultrapassou os 3.000 pontos, o que não se via desde 2020. Com a pandemia, o índice de fundos imobiliários começou uma derrocada até chegar na casa dos 2.000 pontos, onde permaneceu até pouco tempo atrás. Mas com o indicador em forte retomada, os analistas apontam similaridades com alguns anos antes, quando também era aguardada uma queda nos juros. É que de 2016, quando a Selic estava em 14,25%, até 2019, quando ela encerrou o ano em 4,5%, o IFIX teve uma valorização de 200%. E agora vemos um IFIX num cenário altista, puxado por essa aguardada queda na taxa de juros. Mas olhando para além da Selic, outros indicadores também seguem melhorando, uma vez que o Banco Central projetou o aumento do PIB brasileiro para 2023, além da redução do IPCA, que obviamente mede a inflação oficial do país. E este é um fator que impulsiona os fundos imobiliários, já que seria uma confirmação de que o mercado enxerga dados menos negativos que o previsto. O fechamento da curva de juros futuros vem colaborando, uma vez que no começo do ano, uma NTN-B 2035, por exemplo, pagava uma taxa de IPCA mais 6,2%. Mas vimos recentemente esse título sendo remunerado a IPCA mais 5,4%. E um fechamento da curva de juros futuros reduz o prêmio para o Tesouro IPCA+, com vencimento também em 2035, como o Sam citou. E com títulos públicos remunerando menos, isso faz com que investidores e o mercado voltem a olhar para os fundos imobiliários. Só que apesar desse lado positivo, ainda existem FIIs baratos, com seu preço a mercado abaixo do seu valor patrimonial. E para o investidor, isso é ótimo. Segundo a Guide Investimentos, o setor de lajes corporativas é o mais descontado do IFIX, seguido por shoppings, depois FOFs, que são fundos de fundos, na sequência galpões logísticos e, por fim, recebíveis. E dá para entender o motivo do setor de lajes ser o mais descontado. Home office desde a pandemia, com muitos ainda trabalhando de forma híbrida, o que nos leva a crer ser o último setor de FIIs a ver uma retomada no preço das cotas. Já os FIIs de recebíveis se deram muito bem nesse período de inflação e juros em alta, e por isso acabaram sendo menos descontados e que pagaram, por sua vez, bons rendimentos. Agora, se vocês querem saber quais são os fundos imobiliários mais descontados, pega aí papel e caneta ou pausa a tela, porque analisando a relação preço sobre valor patrimonial, nós temos os seguintes fundos: REC Logística, Projeto Água Branca, FI SCP, Torre Almirante, Edifício Galeria, XP Properties, XP Corporate Macaé, Senesp Tordesilhas FI e Head Office Income. Os descontos do preço considerado justo em relação ao patrimônio do fundo vão de 52% até 73%, segundo o levantamento da Guide. Já do ponto de vista dos FIIs preferidos por casas de análises, a lista é outra. Falando do setor, os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, são os preferidos diante da perspectiva de um corte na taxa de juros. E são também os FIIs de tijolo que estão retornando maiores prêmios aos cotistas. Segundo o Fernando Siqueira, da Guide, o fundo top pick para o setor de shoppings é o Red Brasil Shopping, com o ticker HGBS11. É que o dividend yield do segmento vem se recuperando desde a pandemia, com o consumo das pessoas aumentando. E por isso que os FIIs de shopping são indicados para compor a carteira. Aliás, vamos ter em breve um Cafeína inteirinho sobre o setor, hein? Dando spoiler aqui.
Já na categoria de lajes corporativas, a situação é um pouco mais complexa. O segmento tem um yield menor em comparação a outros, dada a dificuldade de repasses de inflação, tem o fato do ciclo imobiliário ser desfavorável e de uma alta vacância nos principais fundos de lajes também. Os prédios corporativos ainda não estão operando 100%. Só que se o Banco Central começar a aliviar o tom e baixar os juros, isso vai ser um ótimo sinal para essa classe de ativos. E de olho nisso, a Guide escolheu para os seus FIIs recomendados o VBI Prime Properties, PVBI11, e também o CSHG Prime Offices FI, o HGPO11. No entanto, ao contrário do que aconteceu com o segmento de lajes corporativos, o setor logístico foi favorecido desde a pandemia em função do aumento das vendas online e por galpões de alta qualidade presente no portfólio dos fundos. Agora, os analistas seguem acompanhando a demanda e oferta de novos galpões e não enxergam uma sobreoferta no curto prazo, o que poderia causar aí algum transtorno na precificação dos ativos. E os FIIs recomendados para surfar a melhora do cenário são BTG Pactual Logística, que vem com a sigla BTLG11, e o Bresco Fundo de Investimento Imobiliário, com o ticker BRCO11. Vamos agora fazer uma rápida análise da tese de investimentos desses 5 FIIs recomendados pela Guide. Claro que sob o olhar dos analistas da casa, né? Começando pelo HGBS11, que é um fundo imobiliário de shopping com um portfólio mais centrado em São Paulo. São mais de 90 mil cotistas. Ele está com um preço sobre valor patrimonial de 0,99, o que aponta que as suas cotas estão ali perto do seu valor justo mesmo. E o destaque é que é um dos únicos fundos do segmento que não tem alavancagem financeira. Mais um adendo que vale tema para outro programa, né? Não é porque um fundo está alavancado que isso é necessariamente ruim. Se ele gera valor para o cotista com uma boa gestão de risco, isso acaba sendo positivo, um ativo para o fundo. Então há casos e casos, só para citar essa ressalva. Agora, falando dos FIIs de lajes, o PVBI11 e o HGPO11 precisam ser analisados. O primeiro tem ativos de alto padrão nas principais regiões de São Paulo, como Faria Lima, Itaim e Vila Olímpia. São 4 edifícios corporativos que constam no portfólio, uma aquisição em andamento no imóvel The One, além de uma participação adicional no Vila Olímpia Corporate. Aliás, Doni, este imóvel pertence ao fundo Pátria Investimentos. Em suma, os analistas enxergam que o fundo, ou a gestão do fundo, faz reciclagem do portfólio, além de novas aquisições, o que gera valor ao cotista. Os rendimentos pagos são estáveis e há perspectivas de aumento no valor de locação dos ativos. Já o CSHG Prime Offices foi o top pick da Guide nesse levantamento, uma vez que os analistas enxergam uma alta nos rendimentos a serem pagos no médio prazo. É que o fundo fez novas locações a um preço maior por metro quadrado. Antes, estava numa base de R$ 250 o metro e passou para R$ 300, com tendência de aumentar mais nos próximos anos. A gestora também já se pronunciou dizendo que espera que daqui 2 anos, com a venda dos imóveis do fundo, gere ao cotista um valor aproximado entre R$ 303 e R$ 325 por cota. Ou seja, é uma gestão ativa, que visa aumentar mesmo o lucro dos cotistas. E foi isso que os analistas ponderaram, entre outros fundamentos. E para encerrar, precisamos falar do BTG Pactual Logística e do Bresco. Estamos falando de 2 fundos de peso, sendo o FII do BTG um fundo resiliente na visão dos analistas. Ele é um dos nomes mais recomendados, dado o potencial de alocação e potencial de upside do portfólio. São 21 galpões localizados, em especial na região sudeste, com maior exposição a empresas de varejo alimentício. BRF e Itambé também estão entre os nomes no portfólio, além de Natura e FEMSA. A visão é otimista para esse fundo, tanto pelo cenário econômico, que vem melhorando, como pela reciclagem de portfólio. Os rendimentos também são estáveis na visão dos analistas. O Bresco teve um fato relevante mais recente, que foi a venda de um imóvel com localização privilegiada, perto da Marginal Tietê. A venda deu lucro líquido de quase R$ 143 milhões, o que gerou perto de R$ 10 por cota. Agora, os analistas esperam que seja mantido um rendimento mínimo de 87 centavos por cota até junho de 2027, o que dá mais de R$ 10 por cota ao ano. Isso sem considerar os reajustes anuais de contratos dos ativos do fundo ou até mesmo uma compra de novos. E isso pode aumentar o rendimento a médio prazo.
O fundo é visto como atrativo, dado o perfil dos ativos com galpões logísticos de alto padrão e bem localizados. Ou seja, quanto mais perto de rodovias estratégicas, de aeroportos, assim como um condomínio logístico que dê toda a infraestrutura, melhor é o ativo, mais caro é o aluguel e maior retorno terá o cotista. Aliás, esse pode-se dizer que é um manifesto da maioria dos gestores de grandes fundos, o valor intrínseco dos imóveis. Maus inquilinos vêm e vão, vacância, a mesma coisa, mas um bom ativo, esse tem o seu preço e ele tende a só aumentar ao longo do tempo. Dito isso, partiu o Giro de Notícias. Moedas digitais de bancos centrais têm apoio limitado. É o que mostra a pesquisa realizada pela Associação Mundial de Banqueiros, Investidores e Chefes Financeiros. O levantamento mostrou falta de compreensão de como funcionaria um dólar, euro, iene ou libra digitais. Vários países, incluindo Bahamas e Nigéria, já lançaram estas moedas e cerca de 130 outros, representando 98% da economia global, estão estudando se devem fazer o mesmo. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos está finalizando seu processo antitrust contra a Amazon. A ação pode eventualmente levar à divisão de partes da empresa. O amplo processo é esperado para ser apresentado em agosto e deve contestar diversas práticas comerciais da Amazon. A queixa pode se concentrar em desafios ao Amazon Prime e em políticas que acreditam forçar os comerciantes a usar os serviços logísticos e de publicidade da Amazon. As informações são do site Político. As perspectivas econômicas da China se deterioraram, com incerteza sobre uma melhora do ambiente de negócios, apesar dos esforços do país de restaurar a confiança. É o que mostra a mais recente pesquisa da Bloomberg, junto a economistas, que cortaram a projeção mediana de crescimento em 2023 de 5,5% para 5,2%. Para 2024, a perspectiva é que a expansão do PIB vai desacelerar para 4,8%. Ligeiramente abaixo da estimativa anterior de 4,9%. Notícias geradas. Queria agradecer a audiência. Se vocês puderem dar aquela força no like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar um comentário, a gente fica muito feliz. É isso, valeu, Sammy Boy. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Bons investimentos. Tchau. Doni, valeu também pela parceria. Nos vemos no próximo Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau.